Bom dia, irmãs e irmãos. Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço a todos, né? Por mais um comentário de sábado. Esse comentário de sábado, o objetivo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus, né, para dar início aos nossos trabalhos de comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o comentário, eu vou fazer uma comunicação, que é um convite para a irmã ou irmão, né? Que a partir do dia 3 de setembro vai passar nos cinemas o filme O Nosso Lar 2, né? O Nosso Lar 1, o filme levou mais de milhões de pessoas ao cinema. Eu imagino que o Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema. A irmã ou irmão, né, que na sua cidade, é uma cidade pequenina e não tenha cinema, procure uma cidade mais próxima à sua cidade, né, e que tenha cinema, né. Peço também procure shoppings, né, porque geralmente nos shoppings tem cinemas, né. Então, se tiver um shopping na sua cidade, geralmente vai ter, tudo indica que terá um cinema, então vá ao cinema. A narrativa do filme Nosso Lar 2, né, ele é sobre o mundo espiritual, umbral, e sobre um espírito de uma moça, né, que não aceita a sua morte, e os mensageiros vêm resgatar esse espírito. Uma outra observação é que o filme Nosso Lar 2, a sua narrativa do contexto não é do filme, não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né? Psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O comentário de hoje é sobre maus espíritos, né? E espíritos hipócritas, que são, no capítulo 28 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? No capítulo 28 ele vai falar de espíritos de corações endurecidos, né? Esses espíritos de corações endurecidos são espíritos maus e espíritos hipócritas, né? Então a gente tem que saber diferenciar o que é um espírito mau e espírito hipócrita. O espírito mau, né, aquele que só faz maldade, né, ele é aquele grosseiro, aquele que está brigando, aquele que se mostra no mal, né? Então esse é o espírito do mal. Esse espírito do mal, né, só para a gente diferenciar, porque todos os dois estão na caminhada do mal, né? Essas duas categorias, só para a gente diferenciar, né? Esse espírito ele é mais fácil, através das preces, né, ou através do próprio diálogo, de mostrar o caminho do bem para esse espírito, né? É mais fácil para eles entenderem e mais fácil da gente chegar. E nós temos que fazer várias preces, ficar em prece para eles, né? A prece é fundamental, que eles possam se arrepender, né, e mostrar para ele que o caminho do bem é o caminho mais correto que existe, né? Agora, os hipócritas, porque o que é hipocrisia? Hipocrisia, ela você falar de um jeito e fazer de outro. Isso é hipocrisia. Então, os espíritos hipócritas
são mais difíceis da gente se lidar, porque a gente não sabe, porque como Jesus falou, não adianta, sobre as mãos sujas, né? Porque os judeus, na época, eles tinham o hábito de lavar as mãos. Mas o que adiantava os fariseus, ou os publicanos, ou os escribas, lavar as mãos, mas por dentro fazer maldade? Então, aí quando os discípulos do Mestre Jesus chegaram lá também para fazer a refeição, eles não lavaram as mãos. Então, os fariseus perguntaram a Jesus por que ele não lavava as mãos. Então, Jesus falou que não adianta nada lavar as mãos e por dentro ser sujo, né? Então, espírito hipócrita, ele só fala com os lábios, como Jesus falou, mas por dentro não, ele é outra coisa, é uma outra atitude, né? Então, nesse contexto que é mais difícil, mas nós temos que fazer prece, porque para esse grupo de pessoas, né, ou de espírito, é prece, né? Então a gente tem que ter cuidado de acreditar em espírito hipócrita, porque espírito do mal ele vai mostrar o que ele é. Eu sou do mal, eu faço isso, eu faço aquilo, né, e pronto, acabou. O espírito hipócrita não, né? Você vai falar de Deus para ele vai falar assim, mas por dentro ele vai dizer não, né? E se ele puder fazer qualquer tipo de maldade com a pessoa, ele vai fazer sorrindo, né? Porque ele é hipócrita, né? Então, nós temos que ter cuidado, né? Quando nós vamos ao templo espiritual, né? Cuidado com quem nós falamos ou a quem nós acreditamos, né? Porque aí entra naquele outro conceito que Jesus falou: haverá vários cristos, haverá falsos cristos, falsos profetas, né? Dizendo que é Cristo, não é, né? Então, então a gente tem que entender isso, né? E procurar não seguir determinada linha que leve à hipocrisia. Nós já fomos orientados por Jesus, né, sobre esse aspecto, né? Então a gente tem que tomar maior cuidado com isso, né? Entender o que é hipocrisia, né? Eu não posso falar de Deus e ficar aí cometendo pecados, né? Então é um tipo de hipocrisia, né? Eu não posso falar de Deus, mas utilizar termos obscenos, querer o mal pro próximo, né? Então é nesse contexto que a gente tem que analisar as nossas atitudes também. E outro detalhe, como eu já falei no comentário passado, né? Nós vibramos aquilo que nós atraímos aquilo que vibramos. Se eu vou vibrar hipocrisia, seja lá qual for, eu vou atrair espíritos hipócritas para mim, que vai ficar no meu lado ali, me incentivando a fazer as bobagens, né? Então a gente tem que também mudar o nosso pensamento, e quanto mais a gente muda o nosso pensamento, a gente vai se afastando dessa linha de pensamento de espíritos, né? E principalmente a hipocrisia. Hipocrisia é uma forma negativa do ser humano, né? Então Jesus nos explicou isso, né? Tudo direitinho, né? Então quem quiser ter mais entendimento, pegar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, da Allan Kardec, né? E estudar, né, o capítulo 28, coletânea de preces espíritas, né?
E lá você vai encontrar sobre espíritos maus, espíritos hipócritas, que são espíritos, aqueles corações endurecidos, né? Então a gente tem que estar sempre em prece para eles também, né? Pedir a Deus que eles tenham consciência dos seus erros, né? E ficar sempre essa vibração positiva para eles. Então, sobre o espírito maus, os espíritos hipócritas, eu não tenho mais nada para falar. O próximo tema da semana que vem, do sábado, né, próximo sábado, vai ser sobre a minha opinião sobre o planeta de regeneração. Tá? Então, vou fazer da minha opinião, tá? O que eu entendo de um planeta de regeneração? Então, assim, analisando que um planeta de regeneração, ele está entre um planeta de provas, né, expiação, e um planeta feliz ou ditoso, e também dentro de um planeta de regeneração, a vibração dominante é a espiritualidade, mas ela não é a totalidade, né? Então nós vamos ter lá materialismo. Então, como é que eu entendo um detalhe? Que a partir de 2057, o planeta vai mudar de ciclo. Então ele vai sair do ciclo de prova e expiação, que a vibração dominante é o materialismo, e ele vai passar para um planeta de regeneração, que a vibração dominante será a espiritualidade, mas não será a totalidade. Mas dentro de um planeta de regeneração não tem prostituição, não tem assassinos, não tem estupro, não tem vícios, não tem guerras, não se come carne, não tem ditadura, né? Não tem outras coisas erradas, né? Então, nós vamos encontrar uma vibração mais tranquila. Porém, isso é uma pergunta minha, né? Se uma pessoa que é prostituta, um exemplo, né? Ela não vai poder adentrar no planeta de regeneração, ok? Porque é regra, é como se fosse assim, eu vou fazer um vestibular, né? E nesse vestibular tem uma regra de pontuação. Se eu não atingir essa regra de pontuação, eu não passo. Se eu vou fazer um concurso público também, se eu não entrei naquela regra do concurso, eu não passo, né? E por aí vai. Se eu vou num banco, né, eu não posso entrar nem com chaves, eu não posso entrar nem com moedas, nem com smartphone, eu tenho que botar naquele negocinho, né, da porta giratória e depois pegar quando eu entrar lá dentro. Aí eu posso. Então, tem bancos que não aceitam nem que eu fique atendendo ligação. Então, dentro do banco. Então, o que acontece? Existe uma regra, essa regra tem que ser respeitada, senão eu não adentro dentro desse estabelecimento. Então, o exemplo que eu peguei da prostituta, essa prostituta ela não vai poder entrar porque ela não está na regra, beleza. Porém, quando ela vai fazer, assim, ela é uma prostituta, mas ela vai fazer o arrependimento, ela pode entrar. Então, um exemplo, Deus, por causa dos nossos erros, né, por causa do final da transição planetária, que a partir de 2057 nós vamos entrar para um novo ciclo, né? Planeta, Deus tem os seus flagelos destruidores. Esses flagelos destruidores são o quê? Tsunami, vulcão, furacão, tornados,
pandemia, vírus, exemplo, coronavírus, mudança climática, né? E outros flagelos. Esses flagelos, destruidores de Deus, eles são para fazer uma limpeza espiritual no planeta e também para fazer uma higiene, né, nos espíritos. Então, retirando aqueles espíritos errantes, né, do planeta. O coronavírus, ele tem essa função, né? Então, quais são qual é o karma mais pesado do ser humano? As guerras. Vê que na Europa, o continente europeu, o coronavírus foi mais forte por causa das guerras deles lá. E depois Estados Unidos também por causa da guerra. Aí vem no Brasil. O Brasil tem 2 karmas fortes de guerra, né, forte, que é a Guerra do Paraguai, né, que matou várias pessoas, levou sofrimento, né, para o Paraguai, né, a educação caiu, né, desemprego, né, e o outro karma é a escravidão. Então, o que acontece? Esse karma aqui com o flagelo destruidor que foi o coronavírus, veio no Brasil também. O Brasil teve muito forte, né? Então, essas pessoas que foram, um exemplo, essas pessoas que foram, que fizeram a sua desassimilação da matéria e foram para o mundo espiritual, essas pessoas, vou pegar o exemplo ainda da prostituta, para dizer outros exemplos também, a gente pode incluir. Essa prostituta, ela vai tomar com choque, né, dessa sua desassimilação, ela vai entrar no arrependimento. Aí esse espírito, depois que se arrependeu, ele vai para lá, e por aí vai, né, dos assassinos, né, e tal, de alguns viciados, aqueles que são mais leves, né, vamos botar assim, né? E aí, o que vai acontecer? Esse espírito vai poder entrar, né? Entrou, né? Era prostituta, mas se arrependeu, entrou. Só que quando ela chega a encarnar no planeta de regeneração, por isso que vai ter uma minoria do materialismo. Ela se arrependeu, mas voltou atrás do arrependimento dela. Aí ela sai dali e vai para um umbral, né? E por aí vai. E aí são as minorias, né? Aqueles que não comem carne, segundo Chico Xavier, a carne vai ser substituída pela algas marinhas, né? Então, eu não como carne, então já entro nessa filosofia. Eu só como legumes e frutas, né? Tomo chá, não tomo bebida alcoólica, não fumo cigarro, né? Então, mas eu tenho que chegar lá, nós vamos trabalhar aquilo que nós já nos adiantamos. Então, se eu não como carne, eu vou trabalhar a não comer mais os legumes e as frutas. Por quê? Eu vou entrar num outro patamar, que eu acredito que em 2, 3, 4, 5 encarnações ou mais, eu consiga só ficar me alimentando de líquido e de ar, né? Então, é lógico que isso vai ser um tempo. E outras coisas que eu tenho que melhorar em mim, né? E por aí vai o planeta de regeneração onde nós vamos se encaixar. Então essa é a minha opinião sobre, né? Eu estou fazendo um resumo aqui rápido, mas no próximo sábado eu vou trazer mais informações, mais comentários, né? sobre o tema. Então, eu não tenho mais nada para falar, né, sobre o tema de hoje, os temas de hoje. Então, o tema de hoje. Então, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que
que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado finalizado, mais um comentário de sábado, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.